Dizendo aqui, boa noite, Rogério, queda de internet relatada em Kiev. Podemos ter um grande ataque russo hoje. Fiquemos atentos. É possível, tá? É possível. Eu queria que, de um modo geral, as pessoas ficassem atentas aos seguintes cenários. Um acirramento do conflito convencional, ele é muito provável pelas ações que estão sendo perpetradas nesse momento. Mas eu ainda tenho, tá certo, uma situação para comigo, né? De possibilidade de algum ato espetacular nos próximos dias. E eu não quero fazer juízo de valor em relação a esse ato espetacular, mas eu sempre lembro do MH17, porque por ocasião do MH17, você tinha uma sociedade, um governo na Alemanha e na França que eram muito reticentes à aplicação de sanções adicionais à Rússia. Depois do MH17, tanto os governos como as próprias sociedades, a mídia nesses países, aqueceram e toparam aumentar as sanções contra a Federação Russa. Então, nesse momento de aumento muito grande no preço do gás, no preço do petróleo, da falta de fertilizantes, da falta de alimentos, nesse momento de complicações de toda a monta para a vida cotidiana do cidadão europeu, eu imagino que para o esforço de guerra ser mantido com o apoio dos países europeus, sem que caiam governos na Europa, ou sem que hajam instabilidades profundas no seio dessa sociedade, é preciso algum ato de cunho espetacular para poder corroborar essa agenda. Quer dizer, lutar hoje na relação custo-benefício que se propõe pela continuidade do conflito, ministrando armas aos ucranianos, recursos, dinheiro, tendo que conviver com o fluxo de refugiados, tendo que conviver com todo esse processo de transferência de empresas, fechamento de empresas, escassez de matérias-primas e tudo mais, não parece mais possível a médio e longo prazo para a Europa. Então, o que poderia, de alguma forma, vamos dizer, mudar esse panorama seria um ato espetacular. Tá? O que poderia seria mudar esse panorama seria um ato espetacular. Eu não acredito, mas eu preciso fazer um pequeno parênteses, eu não acredito que todo esse processo de antecipação, de colocar os funcionários públicos em casa, dos ucranianos, essa coisa deles falarem em relação a orientações sobre ataque químico, sobre ataque nuclear, possa ser única e exclusivamente em decorrência de possibilidades ou de informações que tenham no que diz respeito a ações da Rússia. Tá? É um conflito complexo. Eu não quero também colocar uma pecha. Obrigado, Josamari, muito obrigado sempre, obrigado por tudo. Eu não quero colocar uma pecha em um dos lados, tá? Mas num conflito, tá? Num conflito desse tipo, as bandeiras falsas, um abração para o João de Ataíde, as bandeiras falsas são muito comuns. As bandeiras falsas são muito comuns. A propaganda que pode dar, vamos dizer, subsídio para que as sociedades continuem se manifestando favoravelmente ao conflito, muitas vezes não basta mais o que a mídia está colocando. Muitas vezes as dificuldades estão chegando num nível tão forte, tão profundo, que é necessário que haja outro tipo de apelo. Outro tipo de apelo. Então eu vejo nesse sentido essa possibilidade, tá? Queria deixar meu abraço para o João de Ataíde, que está dizendo aqui, está pintando que a Ucrânia está virando a nova Síria. Eu não descartaria, João, essa possibilidade. Boa noite, Diana. Eu não descartaria essa possibilidade, gente, porque eu também tenho visto, tenho lido, tenho acompanhado, tenho recebido informação de que várias operações no estilo do conflito sírio, inclusive em áreas já dominadas pelos russos, têm sido tentadas por grupos já treinados. Vocês lembram quando começou esse conflito, que havia aquela expectativa de que os russos, a partir do momento que ocupassem fisicamente algumas áreas, eles pudessem estar suscetíveis a operações no estilo de guerrilha, no estilo do que aconteceu no Afeganistão, com os mujahedins, no estilo do que aconteceu em muitos períodos do conflito sírio, e que havia treinamentos de forças ucranianas, inclusive sendo feitas na Polônia, na Grã-Bretanha, nos países bálticos. Então essa também é uma possibilidade, né, do alongamento do conflito e de operações contra regiões nas quais a presença russa está consolidada em estilo de guerrilha. Essa é uma possibilidade, sim, concreta. Tá? Agora, eu acho que há necessidade, até para que essa situação seja sustentada, de que se elaborem as balizas da propaganda. Quer dizer, você vai ter
uma baliza de propaganda certamente necessária dentro desse contexto, tá? Você vai ter aí uma baliza de propaganda dentro desse contexto. Eu já recebi aqui comentários de pessoas que acham que nós estamos fazendo um comentário francamente favorável à Rússia e gente que diz agora que a gente está fazendo um comentário que é favorável aos ucranianos. Eu estou analisando fatos, com total desapego em relação ao aspecto que está envolvido emocionalmente com o aspecto de torcedor. Claro que, pessoalmente, eu tenho impressões que eu exteriorizo como impressões pessoais nos momentos oportunos. Mas o que eu estou narrando aqui são fatos. O que eu estou narrando aqui são fatos que estão corroborados, que estão amparados em experiências e analogias de cunho histórico. Eu lembro que quando falaram que o Iraque tinha armas de destruição em massa, que depois não foram comprovadas naquela época, o Bustani, que era o brasileiro que estava na OPAC, que foi afastado por pressão dos Estados Unidos, ele dizia que não havia, mas toda a narrativa que foi construída e encadeada de forma consistente para que o resultado final fosse aquele. O mesmo vale em relação à Líbia, o mesmo vale em relação ao Afeganistão, o mesmo vale em relação à antiga Iugoslávia. Não há nada de novo, pessoal. Bernard Henri Lévy, não há nada de novo. Não há nada de novo. Então essa é uma análise que ela é factual e histórica. Vocês podem não gostar da análise, mas não há como contraditar ou como contradizer a situação que aconteceu no Iraque, a situação que aconteceu na Líbia, que aconteceu na Síria, que aconteceu... Ali houve a intervenção russa e, naturalmente, o desfecho não foi o mesmo, mas não dá para dizer que tudo isso nós estamos tirando da nossa cabeça e colocando aqui como fatos que nós inventamos para fazer uma construção de narrativa. Tá? Essa é a realidade. Agora, como estão dizendo que a coisa tende, nos próximos dias, tem datas históricas importantes, declaração de independência... Então, quer dizer, estão dizendo que nos próximos dias haverá um fato excepcional. Eu mostrei para vocês aqui o vídeo da fala do Zelensky, dizendo que ele espera para esta semana um fato excepcional. Tá? Então, não tem como, baseado em construções históricas e por analogia, nós nos furtarmos a ideia de que algo está sendo construído. Tá? Então, vamos observar com prudência.